em seu capítulo 22. Livro de Jó, em seu capítulo 22. Livro de Jó, em seu capítulo 22. Mantenha a sua Bíblia, por gentileza, aberta nesse capítulo 22. Nós iremos utilizar esse capítulo, iremos manusear a palavra do nosso Deus em outros textos que serão também utilizados como fundamento para a reflexão, para a palavra de Deus anunciada nesta manhã. A Cris comentava de um velório, e apenas para informar a igreja, a família Cabral, que faz parte da nossa igreja, estava com um irmão do esposo da Odaleia, do Neri, estava enfermo, já vinha há cerca de 2 anos lutando com um câncer de pulmão. E na quinta-feira passada, eu fui visitá-lo, e ele estava no SEONC. E foi uma conversa amistosa, boa. Isso na quinta, passada a sexta, entrando na madrugada do sábado, 1h da manhã, ele me chamou. Era 1h da manhã, e eu corri para lá, e ele estava com dificuldades em virtude do câncer no pulmão, e por volta das 3h da manhã ele foi para a UTI, e por volta das 5h30 ele foi encontrar-se com o Senhor. Então nós estávamos acompanhando a família desde essa madrugada, ontem à noite, às 20h30, eu estive na capela, aproveitando essa oportunidade para pregar a palavra. Fizemos um culto ontem à noite, com os familiares e com os amigos e conhecidos, e fizemos um outro culto hoje pela manhã, às 8h da manhã. Então, foi uma oportunidade de anunciar a palavra de Deus, e em especial ao seu Darcy, que estava afastado e que se reconciliou na madrugada do sábado, quando me chamou a 1h da manhã, e ele então reconhecia Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso nos foi muito precioso, porque ele partiu para estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Oremos pela família do irmão Neri, pela irmã Odaleia, em nome de Jesus. Jó, capítulo 22. Veja comigo agora a pergunta que um dos amigos de Jó faz. O início do capítulo, ele faz um dos 3 que resolve fazer uma visita a Jó, depois de 7 dias em silêncio. Que pena que ele não manteve o silêncio, porque quando ele abriu a boca foi para falar um monte de besteira. Mas, enfim, depois daquele tempo de silêncio, ele dirige a sua voz a Jó, e no versículo 3, ele diz assim, como parte da sua pergunta: tem o Todo-Poderoso interesse em que sejas justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Tem o Todo-Poderoso interesse em que seja justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Agora vá comigo ao versículo 21. Reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução
que profere e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, e deitares ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro, e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás, para cima, e Deus salvará, o humilde livrará até ao que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. E novamente o versículo 3 diz, tem o poderoso interesse em que seja justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Senhor, a tua palavra é e sempre será a verdade. Santifica-nos, pois, mediante a tua palavra nesta hora. Abençoa teu servo com graça e todos os outros servos do Senhor que ministram nessa hora. Pastor Edinaldo, pastor Leonardo, teus servos que também estão nesta ocasião anunciando-te, falando da tua palavra. Capacita todos os teus servos com unção e graça e que sejam instrumentos teus para te anunciar e para falar da palavra do Senhor, edificando e instruindo a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. 2 irmãos que sempre tiveram profunda amizade, grande relacionamento, moravam próximos, 2 fazendeiros. Havia um riacho, pequeno riacho, que separava as propriedades de ambos. Para além da amizade e do bom relacionamento, por causa de uma trivialidade, por causa de uma fala impensada, por causa de uma atitude não refletida, uma banalidade, o irmão mais novo provocou a ira do irmão mais velho. E o irmão mais velho não soubera digerir de uma maneira pacífica aquela ação e aquela atitude, e o seu coração foi tomado por uma inclinação perversa de bloquear, de impedir, de não mais querer, de não mais falar, e foi tomado pelo silêncio. E ambos não mais se falavam. A amizade havia sido deixada de lado, não havia mais companheirismo, não havia mais relacionamento, não havia mais busca de um para com o outro. E o tempo se passara, os dias avançaram, meses e anos. De repente, numa certa manhã, na casa do irmão mais velho, ouve-se um bater de palmas. E o irmão mais velho então sai à porta, identifica um certo ancião, que lhe procura com uma finalidade. Ele estava à procura de trabalho. E ele então pede, trabalho, eu sou carpinteiro. Há muitos dias que eu não tenho trabalho. Há algum trabalho, há alguma possibilidade de trabalho? E aquele irmão mais velho então diz, muito bem. Você está vendo aquela fazenda do outro lado do riacho? Sim, aquela fazenda é do meu vizinho. Melhor, é do meu irmão. Mas eu não mais falo com ele. E nem quero mais falar com ele. Então eu vou te contratar. E quero que você levante
um grande muro. Eu quero que você faça algo que verdadeiramente separe a minha propriedade da propriedade dele. Eu vou sair por uma semana, e após uma semana pagar-te-ei o teu salário. E assim se fez. E após uma semana, o irmão mais velho retorna. E quando o irmão retorna, que olha para o riacho, ficou furioso. E vai à direção daquele ancião e diz: por que fizestes isso? Não foi o combinado. Eu não te pedi isso. Eu te pedi um muro. Eu não te pedi uma ponte. Enquanto ele ali arrazoava com aquele ancião, para sua surpresa, o irmão mais novo se dirigia ao encontro e parado ficou sobre a ponte, estendeu seus braços e dizia: meu irmão, e assim ele gritava: que estúpido fui eu, que besteira eu fiz, mas quão nobre és tu, que não desistiu de me amar, e fizestes uma ponte. E aquele irmão mais velho, tomado por lágrimas, não podia fazer outra coisa, a não ser correr, abraçando o seu irmão, rogando-lhe o perdão, restauraram e restituídos foram na amizade, no relacionamento e na boa convivência. Restituição, muitas vezes, é algo que não mais trafega na mente e no coração de algumas pessoas. Porque a opção de algumas pessoas, em virtude de desentendimento, é estabelecer pontes de contatos e possibilidade, mas sim de obstrução, de bloqueio, com muros de separação. E à luz desse, quero conversar com a igreja e o seguinte: caminhos aperfeiçoados. Caminhos aperfeiçoados é o que Deus deseja e sempre desejou na minha vida, na tua vida e na vida da sua igreja. Caminhos aperfeiçoados. O texto nos conta um episódio interessante. Se você volta ao primeiro capítulo de Jó, você encontra ali um relato fantástico acerca desse homem chamado Jó. E nesse relato acerca desse homem chamado Jó, há uma informação preciosa. Diz que num dado momento, numa oportunidade, os filhos de Deus se reúnem e entre esta reunião, ou presente nessa reunião, está o diabo. Diabo este que ouve de Deus uma pergunta. Tem visto meu servo Jó? E ele então responde: sim, eu venho de passear a terra, estou passeando ao redor da terra e vi. Também, como não poderia ser e viver da forma que ele vive? O Senhor o cercou de tudo que é bom e melhor. E aí lhe é dada a autorização para que ele cirandasse e aprontasse na estrutura de vida familiar, nas posses, na questão material e familiar da vida de Jó. E assim se fez. E você conhece a história. Você sabe o que aconteceu. E aquela situação toda acontece. Morrem os filhos. Perde-se as propriedades, as riquezas, os bens.
E novamente os filhos de Deus se reúnem. E ali novamente Satanás aparece. E novamente a pergunta é feita. E novamente a resposta é dada. Também, ele ainda tem vida. Ele ainda tem saúde. E aí a informação é dada. Toca na saúde. E assim se faz. E o texto diz que um câncer toma conta da sua pele, do seu tecido. E o texto relata como ele ficou. A questão é que, passado um tempo, os amigos, 3 amigos, resolveram visitar Jó. E esses 3 amigos chegam. E diante do tamanho do sofrimento, eles ficaram silenciados, calados ficaram. E depois de 7 dias de silêncio, alguns tiveram coragem de falar algumas coisas, e ele fala algo bem estúpido, bem irracional, bem ilógico. Mas é a partir de toda essa irracionalidade e dessa ação ilógica e confusa, porque na cabeça de Elifaz, Jó havia cometido pecado. E toda aquela situação era fruto de pecado. Se você ler o capítulo 22, você vai perceber que Jó levanta possibilidades de que Jó esteja passando pelo que está passando por causa de um pecado ou de vários pecados. É como se ele pensasse: Jó aprontou, Jó quebrou a aliança, Jó fez algo e está recebendo o juízo e a condenação de Deus. Sabemos que nada disso havia acontecido. Era um homem íntegro, reto, justo e temente a Deus, se desviava do mal. Contudo, a pergunta de Elifaz é para nós muito sugestiva, porque ele pergunta: o Todo-Poderoso tem interesse em que alguém seja justificado? O Todo-Poderoso tem algum interesse em aperfeiçoar o caminho de alguém? E a resposta é sim. Deus é o maior interessado em que a minha vida e a sua vida e as nossas vidas se tornem vidas com caminhos aperfeiçoados. Deus é o maior interessado em que a nossa caminhada seja e se torne uma caminhada aperfeiçoada. O argumento de Elifaz é errado. Ele parte do princípio que aquela enfermidade, que toda aquela situação era fruto de pecado. Não era. Mas as teses, as ideias, o que Elifaz diz, se aplica a todo e qualquer indivíduo que quer ter uma vida aprovada e aperfeiçoada diante de Deus. E a pergunta primeira é: como, de que forma podemos ter os caminhos aperfeiçoados? E aí o texto nos responde. Versículo 21. Primeira coisa, para que eu, você e todos nós tenhamos o nosso caminho aperfeiçoado, a nossa vida aperfeiçoada, conforme a vontade de Deus. A primeira coisa, versículo 21, reconcilia-te, pois, com Ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Primeira coisa, para alguém ter o caminho aperfeiçoado, é reconhecer o que Jesus fez na cruz do Calvário. O primeiro passo, a primeira ação e a primeira atitude para que alguém desfrute de uma vida aperfeiçoada e caminhe em aperfeiçoamento conforme a palavra de Deus, é reconhecer o que Jesus fez na cruz do Calvário. E o que Jesus fez na cruz do Calvário, conforme as palavras do apóstolo Paulo, ele cancelou o escrito de dívida que outrora pesava e escrito estava contra mim e contra você e contra todos aqueles que estão debaixo da ira de Deus.
Jesus rasgou o escrito de dívida. Quando na cruz do Calvário ele bradou: a dívida está paga. E o apóstolo Paulo em Gálatas diz que ele expôs ao desprezo Satanás e todo o inferno. Se queremos, e se verdadeiramente queremos, caminhos aperfeiçoados, o primeiro passo é reconhecer o que Jesus fez na cruz. É receber e ter o sacrifício de Jesus na vida. E caminhar com esse sacrifício de Jesus sem a necessidade de fazer qualquer outro tipo de sacrifício. Diferentemente do que a mídia está bombardeando o Brasil nesses dias, levantando a possibilidade que tem que se fazer isso ou aquilo outro, caminhar esta ou esta outra caminhada, fazer isso ou aquilo outro. Não há necessidade mais, porque o sacrifício perfeito já foi feito na cruz do Calvário, e é eficaz, não há mais necessidade de repetição, não há mais necessidade de se fazer nada, e apenas e tão somente receber e reconhecer o que Jesus fez na cruz. E o texto diz: reconcilia-te, pois, com Ele. Nisso ele faz estar certo. O homem precisa reconciliar-se com o seu Deus. Porque se o homem não reconcilia-se com o seu Deus, ele nunca terá caminhos aplainados, caminhos aperfeiçoados, caminhos aprovados, caminhos conforme a vontade de Deus, caminhos conforme revelados na própria palavra de Deus. Poderemos caminhar por muitos caminhos, e a palavra de Deus diz que há caminhos para o homem que parecem ser bons. E é verdade, aparentemente bons, mas a vontade de Deus, para além de ser agradável e boa, ela é perfeita. Se quisermos e desejarmos caminhos aperfeiçoados, o primeiro passo é reconhecer o que Jesus fez na cruz. Que mais? Versículo 22. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Além de reconhecer o que Jesus fez na cruz, se faz necessário também aceitar integralmente a sua palavra revelada na Bíblia, que é a revelação da vontade de Deus para mim e para você e para todos nós. Mas recebê-la e aceitá-la na sua integralidade, não na sua parcialidade, o que muitos optam em fazer. Aquilo que me serve, aquilo que não me incomoda, aquilo que não me expõe, aquilo que não exige, aquilo que não quer mudança, eu aceito. Mas quando cai no campo da possibilidade de ter que rever ou de mudar, aí não serve, aí não pode, nesse caso não, assim não dá certo, assim não pode ser, lê do engano. Se nós não aceitarmos a palavra de Deus tal qual ela é, não teremos caminhos aperfeiçoados. Se aceitarmos a instrução, isso tem a ver com dois aspectos: mente e coração. A palavra de Deus precisa ser aceita mediante a nossa intelectualidade, mas também a palavra de Deus tem que ser recebida e aceita mediante as nossas emoções, porque o coração representa, nesse contexto judaico, a fonte das nossas emoções.
Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Não há outro jeito, senão este, de aceitar a palavra como palavra de autoridade, como norma, de regra, de fé e de prática. E as igrejas todas que nasceram da reforma, nasceram com essa bênção. A palavra é e será autoridade. Somente a palavra, e somente a palavra, deve e deverá orientar a minha mente e o meu coração. Versículo 23. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se é condição. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Além de reconhecer o que Jesus fez na cruz, além de aceitar a palavra como autoridade de Deus para a minha, para a sua vida, se faz necessário também converter-se a Deus. Converter-se a Deus. E a palavra conversão aqui quer dizer mudança de vida. Se não passarmos pela mudança de vida, conforme o que o próprio Deus revelou na sua palavra, não teremos mesmo caminhos aperfeiçoados. E somente Deus pode converter um coração tão obstinado, tão rebelde, tão duro, tão insensível, tão incoerente, tão imprudente. E muitas vezes é assim que nós somos. Esses 3 Is se manifestam constantemente na nossa caminhada. Cuidado com eles. Se você deseja caminhos aperfeiçoados, se não há conversão é mudança de direção. E é o Espírito de Deus que nos muda de direção. Quais seriam, então, as ações práticas? Porque reconhecer o que Jesus fez, aceitar a sua palavra e converter-se a Deus, requer algumas ações práticas. Porque não basta dizer, não, pastor, eu reconheço, eu sei o que Jesus fez na cruz. Eu sei que existe a palavra de Deus. Eu sei que com Deus eu posso ter uma vida melhor. Mas quais seriam as ações práticas para uma caminhada aperfeiçoada? Versículo 23. Final dele diz: se afastares a injustiça da tua tenda. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda. Não basta dizer, é necessário viver e fazer. E viver e fazer o quê, pastor? Afastar a injustiça da tua casa. Afastar a injustiça da tua vida, afastar a injustiça das tuas palavras, afastar a injustiça dos teus atos, afastar a injustiça do teu trabalho, afastar a injustiça da forma como você trata a esposa, ou a esposa trata o esposo, ou os pais os filhos aos pais, ou nós uns aos outros. Ou seja, tire os erros que você comete. Porque quem verdadeiramente reconhece o que Deus fez em Jesus na cruz, quem verdadeiramente aceita a palavra de Deus como palavra de Deus e autoridade, e quem realmente experimenta a conversão, que é a mudança de vida,
não faz outra coisa a não ser afastar-se de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ele está coberto de razão quando ele diz isso. Não que Jó estivesse afastado de Deus, ele não estava. Mas eu quero te dizer que para termos um caminho aperfeiçoado, a primeira ação prática que temos que ter é afastar-se de tudo aquilo que nos afasta de Deus, que no texto é chamado de injustiça. Porque somente a justiça de Deus que se revela no Evangelho, e a justiça de Deus se revela em Jesus, é somente a justiça de Deus que nos aperfeiçoa diária uns com os outros. Então, caminho aperfeiçoado. Tire de vida. Versículo 24. Versículo 25. Se deitares ao pó o teu ouro, então o Todo-Poderoso será o teu ouro. O que ele estava querendo dizer com isso? Abra mão de confiar em você mesmo. Abra mão de ter para ser. O seu tesouro, aí estará o teu coração. A segunda atitude prática de quem quer ter caminhos aperfeiçoados, no reconhecer o que Jesus fez, no aceitar a palavra de Deus e viver uma conversão genuína, é não mais se preocupar com as coisas que são inferiores. Quando ele diz, abra mão do teu ouro, lança o teu ouro nos rios. A segunda atitude prática de alguém que quer ser realmente um caminhante aperfeiçoado é aprender a abençoar os outros. O que significa jogar esse ouro no rio? É permitir que através de tudo que você tem, outros também sejam abençoados. É fugir da mesquinharia, é fugir da soberba, é fugir da arrogância, é fugir de uma vida centrada no eu, é ter uma vida construída e voltada para o outro. Não o outro no sentido grego, porque os gregos pensam no indivíduo, e quando eles chamam o indivíduo de outro, ele está dizendo assim, esse outro, ele é meu inimigo, porque ele é meu concorrente. Então, se ele está concorrendo comigo, eu tenho que ser melhor do que ele. Nós temos que pensar no indivíduo como o próprio Senhor Jesus contou na parábola do bom samaritano. O outro não é o outro é o meu próximo. Eu sou o próximo dele. Eu tenho que abençoá-lo. Eu tenho que servi-lo. Eu tenho que estar disponível. Eu tenho que estar disposto a abrir mão para abençoar. Abrir mão da confiança em si mesmo para ser um abençoador de outras vidas e de outras pessoas. O apóstolo Paulo diz que Deus nos enriquece para que através dessa riqueza toda a gente possa abençoar outras vidas. A terceira ação prática de quem tem uma vida com caminhos aperfeiçoados, versículo 26. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso. Simples. Ter prazer em Deus. Ter alegria em Deus. Ter Deus como a sua maior alegria, o seu maior prazer. E nada ocupa esse lugar de Deus na minha e na sua vida, porque o que mais gera prazer na vida
de alguém que tem caminhos aperfeiçoados é estar na presença de Deus. E nada ocupa esse lugar de Deus na sua vida. Nada nem ninguém. Deleitar-se em Deus. Ter prazer em Deus. Amar as pessoas deleitando-se em Deus. Amar a esposa deleitando-se em Deus. Amar ao esposo deleitando-se em Deus. Amar aos filhos deleitando-se em Deus. Amar a igreja deleitando-se em Deus. Amar as almas deleitando-se em Deus. Trabalhando deleitando-se em Deus. Servindo, deleitando-se em Deus. Nada nos é penoso, nada nos é trabalhoso, porque tudo que viermos a fazer será deleitando-se em Deus. Isso é uma vida com caminhos aplainados. É uma vida que tem prazer em Deus em tudo que faz. E tudo que faz é deleitando-se em Deus. Nada por fardo, nada por peso, nada por obrigação, mas por deleite. Por estar feliz e alegre em Deus. Quais são as bênçãos? Quais são os benefícios de ter uma vida com caminhos aperfeiçoados? Versículo 21. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz. E assim te sobrevirá o bem. Uma vida com caminhos aperfeiçoados é uma vida onde o bem prevalece sempre. E aí você começa a olhar para aquele texto do apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, e aí você começa a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que se deleitam, que têm os seus caminhos aperfeiçoados em Deus. Porque até o mal que tentam intentar, o próprio Deus transforma o mal em bem. Porque na vida de alguém, de uma mulher e de um homem que tem os caminhos aplainados, os caminhos aperfeiçoados por Deus, o bem prevalece sempre. O mal não vence. O bem prevalece. Ainda que tentem levantar o mal, o próprio Deus transforma o mal em bem. Porque o profeta Abacuque já disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que nos campos não haja rebanho, todavia uma coisa eu farei, no Senhor me alegrarei, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Minha irmã, meu irmão, quem tem o caminho aperfeiçoado por Deus, não vive com o mal em sua vida. Vive debaixo da bênção e vive debaixo do bem de Deus, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação e nem mudança. Deus não muda, Deus não mudou e Deus não mudará para aqueles que tomaram a decisão de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, que aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz, que receberam a palavra como autoridade de Deus, e que experimentaram a conversão genuína. O bem sempre vencerá na sua vida, em nome de Jesus. Versículo 25. Então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Segundo benefício, minha irmã, meu irmão, você não vai se preocupar mais com nada. Até porque nada mais te dará preocupação. Porque o que importa não é a quantidade de ouro que você tem,
Mas o que importa é ter aquele que é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Tem muita gente preocupada apenas com o ouro e a prata, mas aquele que tem o caminho aperfeiçoado por Deus, não se preocupa se tem ou não tem, porque o apóstolo Paulo diz que eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso ter a prata e o ouro, mas eu tenho o Deus, que é o dono de toda a prata e de todo o ouro. E eu nunca vi um justo, nem a sua descendência, a mendigar ou a pedir esmolas. Porque Deus supre a cada uma das necessidades daquele que tem o caminho aperfeiçoado por Deus. Deus será o teu ouro, e você não precisará mais temer. E agora? Eu preciso de dólares, eu preciso de real, eu preciso de ienes. Do que eu preciso? Você não precisa de nada disso. Nem temer a desvalorização disso ou daquilo outro. Sabe por quê? Porque quando os seus caminhos são aperfeiçoados, Deus é a tua maior riqueza. Versículo 27. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá. Terceiro benefício, ou terceira bênção, de quem tem os caminhos aperfeiçoados: as orações são ouvidas em nome de Jesus. Não há uma oração de quem tem os seus caminhos aperfeiçoados por Deus que não são ouvidas. Porque a preocupação de quem ora com os caminhos aperfeiçoados é fazer a oração que Jesus nos ensinou a fazer. Pai, seja feita a tua vontade, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Como que uma oração dessa não é ouvida, minha irmã, meu irmão? Não tem jeito. Como que Deus não vai ouvir uma oração onde o orante diz: seja feita a tua vontade? Quem tem os caminhos aperfeiçoados, ora, e a oração é ouvida. Versículo 28. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Quarto benefício: os teus projetos e os teus sonhos serão projetos e sonhos de sucesso. Por uma simples e única razão: você não vai projetar e nem sonhar para que o seu nome seja celebrado, ou para que o teu nome seja lembrado, ou para que a tua vontade seja feita. Quem tem o coração ou os caminhos aperfeiçoados, projeta e sonha os projetos de Deus. E não tem como ter projeto de Deus que não se realize, porque todos os projetos de Deus são realizados. Eu não sonho mais os meus sonhos, eu não projeto mais os meus projetos, eu vou viver os projetos de Deus, porque os projetos de Deus se realizam, os meus não, porque os meus projetos não são os projetos de Deus. E o profeta já disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Mas o profeta Jeremias gritou e disse: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de
paz, pensamentos de bem, para vos dar o fim que desejais. A vontade de Deus, quando ela é buscada por mim e por você, no projeto que eu estou intentando, se esse projeto é projeto de Deus, ele se realiza. Se ele não é, não vai se realizar. Porque quem tem caminho aperfeiçoado por Deus, projeta da seguinte maneira: para que os homens vejam as tuas obras e glorifiquem a Deus. Aquilo que eu venho a fazer, quando eu estou verdadeiramente caminhando o caminho aperfeiçoado de Deus, serão obras para Deus, obras que geram salvação e transformação. Não a minha projeção, não o meu nome. Diferentemente daqueles que levantaram a torre de Babel, façamos uma torre e tornemos o nosso nome célebre. Aí Deus falou: negativo, não vão fazer isso. Quinta bênção, ou quinta consequência de quem tem o coração e o caminho aperfeiçoado. Estou terminando. Versículo 29. Se estes descem, então dirás: para cima, e Deus salvará o humilde. Quem tem o coração aperfeiçoado, tem palavras de esperança para todos que estão descendo com relação aos seus caminhos. E aqui eu quero fazer um link com a mensagem de domingo passado. Pastor Leonardo falou muito ao meu coração domingo pela manhã, quando ele falava do bom samaritano. E o bom samaritano nos dá um exemplo fantástico de alguém que tem palavras de esperança para todos. Palavras de esperança, de encorajamento, de alavancar, de levantar, de erguer, de restaurar, de ser instrumento de Deus para abençoar, a ponto de parar uma agenda. Aquele homem estava caído no caminho, salteadores poderiam estar por ali. Ele não pensou em nada disso, porque ele falou: eu sou o próximo desse homem, se eu não fizer nada, ele morre. E eu sou responsável por ele agora. Vou colocar no meu cavalo. Vou atrasar a minha jornada. Vou colocar a minha vida em risco. Porque eu sou o próximo desse homem. Interessante que ele chegou para Jesus com a seguinte pergunta: quem é o meu próximo? Jesus falou: menino, tu está errado. A pergunta não é essa. A pergunta é: de quem você é próximo? Quem tem o caminho aperfeiçoado. Quem tem o caminho aperfeiçoado tem palavras de esperança para quem quer que seja. Principalmente, não vê o indivíduo como outro, mas vê o indivíduo como próximo. Eu dizia isso ontem para os jovens lá no acampamento. Você está trafegando pela Avenida Brasil. Alguém está saindo do estacionamento e te pediu a preferência. Se você não deu a preferência, é porque aquele que estava no veículo é o outro. É o teu concorrente. É o teu rival. Então não vou dar a preferência. Não vou deixar ele passar. Se você deixa, ele é o próximo. Se a tua esposa chega para você, marido, diz assim: marido, fica comigo hoje. Marido, eu estou precisando de você hoje. E aí você diz: hoje não vai rolar. Hoje não dá. Hoje eu estou com a minha agenda cheia. Naquele momento, ela é a outra. Agora, se você diz: mulher, eu paro tudo hoje para ficar com você, ela é a próxima. Se teu filho chega para você e diz: papai ou mamãe, brinca comigo hoje. E aí você diz: olha, filha ou filho, papai ou mamãe hoje não tem tempo. Aquela criança é o outro. Mas se você diz: fica comigo um pouquinho aqui, eu vou terminar o que eu estou fazendo,
e depois nós vamos brincar juntos. Aquela criança, seu filho, sua filha, é a próxima. Se nós não entendermos essa parábola, a gente vai cometer profundos erros na vida relacional uns com os outros. Porque quem tem o caminho aperfeiçoado, tem palavras de esperança, tem palavras de encorajamento, tem palavras de presença, tem palavras de socorro, tem palavras de misericórdia, tem palavras de ajuda, tem palavras que estende a mão, tem palavras que se faz presente. E por fim, o último benefício, versículo 30. E livrará até ao que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. Quem tem o coração aperfeiçoado é canal da graça de Deus para salvar os perdidos. Quem tem o coração aperfeiçoado, quem tem o caminho aperfeiçoado, sempre será canal de bênção para salvar os perdidos. É o que ele faz, está dizendo para Jó. E eu estou trazendo para a nossa reflexão hoje. Porque Tiago, no capítulo 5, versículo 20, diz: aquele que é instrumento de Deus para trazer o desviado à salvação, amontoou brasas vivas no céu, gerou alegria nos céus, gerou festa nos céus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz que nós recebemos o mesmo ministério que Deus concedeu a Jesus, porque Jesus na cruz estava reconciliando com Ele o mundo, e esse mesmo Jesus nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação. Conciliador, e não perde a oportunidade de construir pontes, trazendo pessoas perdidas para a salvação em Cristo Jesus. O seu Davi, mas ele se reconciliou com o Senhor. Não perca as oportunidades. Seja um instrumento vivo de Deus para manifestar a graça de Deus a quem necessita. Vamos colocar em pé? Que os nossos caminhos façamos sempre o que Jesus fez na cruz, que aceitemos sempre convertido a Deus, que a cada dia afastemos a injustiça da nossa casa, das nossas atitudes, que venhamos a abrir a nossa mão em favor do necessitado, do exausto, do cansado, do fatigado, do que não tem mais esperança, do que não tem mais certeza, do que não tem mais perspectiva alguma. Que tenhamos prazer na presença de Deus e que Deus seja o nosso deleite diário. Senhor Jesus, Tu estás conosco nesta hora e Tu estás entre nós. A Tua palavra nos ensina nessa ocasião que Tu és aquele que quer nos conceder caminhos aperfeiçoados. Temos ouvido à luz dos domingos a necessidade de voltar. Então que voltemos para o Senhor, e voltemos para o Senhor para termos caminhos aperfeiçoados. Ah, Jesus. Que as nossas orações não sejam interrompidas.
porque temos feito projetos nossos e não teus. Que o Senhor seja o nosso tesouro e não outras coisas. Que o nosso coração esteja aberto a amar e a servir e a doar-se a quem necessitar. Sim, o Senhor tem prazer na justificação do pecador. Sim, o Senhor tem prazer em aperfeiçoar os caminhos daqueles que estão tortos e afastados de Ti. E Tu confiastes a nós, a Tua igreja, ao Teu povo, à Tua família, esta oportunidade de sermos canais de bênçãos, instrumentos para levar a palavra de esperança e de salvação aos que necessitam. Que nesta semana, e que enquanto Tu nos der vida, que nunca nos esqueçamos do que Jesus fez na cruz por nós, de ter a palavra de Deus como autoridade para a nossa vida, e de ter um coração e mente convertidos ao Senhor. Tenhas misericórdia de nós e nos ajude, hoje e para todo sempre, Senhor, e que as nossas vidas se tornem vidas consagradas e dedicadas ao Teu serviço, a amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, porque se fizermos isso, teremos cumprido toda a lei de Deus. E se porventura estivermos falhando, nos traz de volta para os Teus caminhos, para que nos Teus caminhos, os nossos caminhos sejam aperfeiçoados, e que a nossa vida glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão do Espírito Santo, repousem sobre vós, corpo vivo de Cristo e família de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãs e irmãos, ide em paz, um bom domingo. Aguardo a igreja à noite para termos esse tempo com o nosso Deus. Amém.